Foram abertas ontem as inscrições para espetáculos do FENATIB, né? Para as turmas de escolas que querem acompanhar as apresentações da edição deste ano do FENATIB. E para falar sobre esse evento, a Maria Terezinha Raimann, presidente do INARTE, também coordenadora do festival, está aqui com a gente. Terezinha, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, muito obrigada pelo espaço também. Quem é que pode fazer as inscrições, Terezinha, para acompanhar os espetáculos? Bem, a princípio nós estamos fazendo agendamento com as escolas, diretamente com as escolas, né? O nosso e-mail de contato é o agendamento 26fenatib@inarte.org.br. Quem está coordenando essa parte é o Elton Gomes, que está fazendo esses agendamentos. E nós estamos pedindo para que as escolas agendem todos os espetáculos que elas gostariam, né, querem ver, para que a gente possa fazer, digamos assim, um equilíbrio entre todos os inscritos, porque é uma quantidade bastante grande, né, de escolas que nós temos no município, não é só Blumenau, ainda vem as escolas das cidades do entorno, recebemos contatos até de Rio do Sul, querendo trazer grupos para o festival, e estes, então, de cidades mais longe, a gente está sugerindo que venha sábado e domingo, que são uns espaços, digamos, menos procurados pelas escolas, em função do próprio período escolar, né? Mas a expectativa é grande, porque nós temos 36 apresentações, aliás, 37 apresentações, são 16 grupos de 8 estados do Brasil e o Distrito Federal. Quer dizer, há uma distribuição de com todas as regiões presentes no festival. Isso é muito legal, porque são sotaques diferentes, são projetos diferentes, e isso faz com que as crianças que assistam esses espetáculos possam conhecer um pouquinho mais do Brasil através dos espetáculos de teatro, das dramaturgia, até mesmo das adaptações de textos que são apresentadas, e acredito que vai ser um bom festival. São 26 edições do festival, né? Estamos chegando na 26ª, então isso vai atraindo cada vez mais a participação das escolas, né? Os professores se animam para levar os alunos para conhecer de perto como é uma peça de teatro. E nesse caso a procura vai crescendo cada vez mais. E como é que é feito, hein? Porque tem espaço para todo mundo? É limitado? Como é que vocês fazem, por exemplo, quando uma peça é muito procurada, né? Tem excesso de público interessado? Aí a gente limita mais ou menos um número entre 50 a 70 por escola. Então quem chegar antes, quem faz a inscrição antes se garante. Para você ter uma ideia, as solicitações já começam em março. Só que a gente só pode fazer o agendamento depois de fazer o fechamento de quais os espetáculos que efetivamente vão estar presentes. Porque no decorrer da seleção ainda pode acontecer espetáculos que desistem de última hora por vários motivos, né? E isso faz com que a gente tenha que aguardar realmente até próximo ao festival para fazer os agendamentos. Mas quando a escola, por exemplo, ela sugere 2 ou 3 espetáculos para assistir, a gente vai fazendo um equilíbrio entre esses espetáculos, né? Nós vamos ter também um espetáculo, por exemplo, no Ramiro Ridiger, que é um espetáculo aberto. Aí não que tem não limite, tem né? limite de público, né? Temos um outro do espetáculo que vai ser também lá na Secretaria de Cultura, que também permite um número bem maior de grupos. O que está nos dificultando nesse ano é que a maioria dos espetáculos são espetáculos previstos para os pequenos auditórios. Então, nós vamos abrir o festival no dia 16 com um espetáculo que é para o grande. Então, nesse dia, praticamente, quase 3.000 crianças vão poder assistir o festival.
E com isso ainda tem outros espaços, então vamos passar desse número só no primeiro dia do festival, né? E nos pequenos auditórios, qual é a capacidade? Na faixa de 250, aí né? Limita bastante, Limita né? bastante. Já Mas que tem procura tem até mais de escolas de uma de apresentação, né? Não, por enquanto nós estamos trabalhando com as escolas de Blumenau, né? As municipais, estaduais, particulares, né? Que queiram... E se preencher todas as vagas, Terezinha? Infelizmente... infelizmente, quem é de fora... vai ficar. Pelo menos nessas apresentações voltadas para os alunos da escola. Nós temos uma previsão de acolher 11 mil crianças dentro dos espetáculos. Das apresentações para as escolas? Que vão acontecer. Uhum. Nós já tivemos alguns espetáculos que a gente propôs ao grupo 3 apresentações. E isso facilita também o número de crianças, né, para poder assistir. Uma das dificuldades, geralmente, são os espetáculos noturnos. Nós não fizemos agendamento, então são as famílias que vão ao teatro. E aí a gente propõe que os pais peguem os pequenos no colo, enfim, para abrir mais espaço para todo mundo poder acompanhar. Exatamente. Bom, além das apresentações no Teatro Carlos Gomes, voltada para os alunos durante o dia e à noite para as famílias, né? Que daí não tem inscrição. Não tem, chega lá no dia antes, pega o ingresso e fica na fila. Chega antes, né? Para poder se garantir. Que daí os pais levam os filhos e acompanham os filhos e se divertem com as crianças, né? Exatamente. Diretamente. Tem espetáculos em áreas abertas também. Um deles é no Ramiro Ridiger, né? Que é um atrativo e tanto, até pelo espaço, por tudo que tem lá. E é um espetáculo muito bonito, porque fala de Miró, e são personagens com praticamente quase 3 metros de altura. E com certeza vai ser um espetáculo que vai atrair muitas crianças pelo visual, pela história que eles colocam. Que não tem fala, quer dizer, não tem um texto falado. Isso permite que bastante crianças também de inclusão, que a gente também gosta de que tem essa participação e é um direito delas também estarem participando. E aí permite que um número bem maior de crianças vão poder participar. Temos um outro espetáculo que vai ser no Espaço Elf, ali da Secretaria de Cultura, que também abre um bom espaço. Temos um outro espetáculo de Blumenau, que vai se apresentar em escolas e que também permite que seja feito em espaços grandes, como, às vezes, quadra de esportes, e isso também possibilita um número bem maior de crianças. E, aliás, esse já é para adolescentes. Outros espetáculos que nós temos ainda que também vai para a escola é o espetáculo o Brincando com Lixo, que é um trabalho sobre a reciclagem do lixo, que a gente traz todo ano, e ele sempre vai incluindo novas informações sobre a preservação do meio ambiente, que é bem interessante também, além de ser um espetáculo de bonecos, que por si só já é interessante, porque são com materiais recicláveis, né? Ele faz uma pequena oficina ao final do espetáculo, mostrando como criar objetos com materiais recicláveis. Então, são possibilidades que tem. Tem uma oficina também na escola, que podem ser feita em 3 grupos diferentes, que é sobre a improvisação teatral. E o outro trabalho importante que nós vamos ter é o seminário, né? O seminário deste ano vai falar sobre a questão da literatura e a dramaturgia, né? E esse é um material que a gente quer trazer principalmente para a formação de professor. Tem também uma oficina sobre esse entendimento da literatura e da dramaturgia, que é para professor, né? O tema do seminário é literatura e dramaturgia para a criança. A proposta é discutir a literatura produzida para a criança, sua importância como lugar para ampliação do desenvolvimento da linguagem, não é? E criar também dentro, numa fala com os professores, o hábito de ler, de contar história, de ouvir história, né? A literatura como uma porta, né, para o descobrimento e o prazer de ler
de ler não só textos de literatura, mas também da dramaturgia, né, proposta. E vamos ter ali 3 nomes bastante interessantes para falar sobre isso. O livro e a leitura, com a Patrícia Constâncio, que é uma pessoa que fez um trabalho grande já aqui na nossa região e nas escolas de Blumenau. No segundo dia, isso é no dia 16 de setembro, e essas palestras vão ser à noite, o que permite mais, com a maior participação do professor, que é de escola. No dia 17, nós temos um outro tema bem interessante, contar histórias por quê? Com a professora Gilca Giraldello, da Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma pessoa que tem toda uma história que começou com a leitura e a literatura na escola. Hoje ela é PhD na área e tem um grande conhecimento e já esteve conosco em outra ocasião e trouxe participações muito importantes nessa questão da leitura e da literatura. E no terceiro dia nós vamos ter uma outra palestra que é sobre dramaturgia. Então, falando sobre a questão da produção de texto, né, fruição e desenvolvimento intelectual e emocional na criança através do texto de dramaturgia. Porque eu acho que conversar sobre a criação da dramaturgia com quem cria e com quem trabalha, com quem produz, com os diretores de teatro, é muito importante. Nós temos temas importantes a ser trazido, né, a ser levado para a criança, desde a inclusão social aos temas hoje da negritude e tantos outros temas importantes sobre a acessibilidade que devem ser discutidos e propostos para a criança. Então, acredito que vai ser um festival muito importante. Muito bacana, acima de tudo, né? E aí, muito importante também, né, todas essas discussões, porque não é só apresentar uma peça para uma criança, tem né, os debates, mas né? Desenvolver teatro Exato. infantil, né? Exatamente. Avançar no teatro infantil, criar público para o teatro, né? Porque são crianças que podem se apaixonar pela arte, né? E continuar durante toda a vida delas acompanhando, né? Sendo público fiel dessa arte. Exatamente. Isso a gente já tem um retorno muito legal, né? Outro dia eu estava, na sexta-feira passada, conversando com umas pessoas e, de repente, chegou 2 rapazes, 2 jovens, mas não tão já adultos, né? E aí eu fui apresentada, ela coordena o Festival de Teatro de Blumenau para crianças. Eu fui assíduo do teatro até meus 12 anos, ele disse, enquanto eu estava na escola do 1º grau. Quer dizer, isso é gratificante, né? Você saber de que a pessoa participou do festival, hoje é uma pessoa adulta, mas está ali, né, com conhecimento de que foi importante aquilo na vida dela, na história dela como criança, poder ter assistido, né? E, em cima disso, nós temos depoimentos lindíssimos de famílias, hoje, porque hoje temos as crianças, temos os pais, temos os avós, quer dizer, os avós que na época eram pais que trouxeram seus filhos, né? E hoje vêm à noite, nos horários noturnos, vêm os avós, os pais e as crianças, né? Então, são 3 gerações que já estão ali participando do FENATIB e que não largam, porque se diverte muito mais com o teatro para a criança, até porque talvez na época em que foram crianças não tiveram oportunidade de assistir. Isso é bem comum, né? Muito, muito comum. Fora as crianças que se empolgam e pedem para fazer teatro. Exatamente. E isso reflete também nas escolas. Eu estou escrevendo, aliás, já escrevi o livro, só falta publicar, e aí vem sempre a questão dos recursos que a gente tem que captar, né? Mas vem um livro por aí. Contando a história dos 25 anos, né? E entre numa desses acontecimentos tem a história de um pai que veio com a roupa de trabalho da construção civil e chegou o filho puxando o pai pela mão. E aí o pai disse, eu posso entrar? Meu filho disse que era gratuito. Então, eu não sei se sabe como é criança, pode estar mentindo, ele disse, né? Não dizendo a verdade. Ele disse, não, o senhor pode entrar. Aí ele tirou os chinelões do pé de trabalho e quis deixar no lado dos degraus da subida da escada do teatro. Eu disse, não, o senhor pode deixar o chinelo no pé, não precisa tirar. Aí ele vai assistir o espetáculo e quando ele volta com um celular pequenininho na época, na mão,
chamando os amigos. Olha, pode trazer seus filhos, o teatro é realmente de graça e é para todos. Então, aquilo assim, a gente vê essa motivação, né, que leva um pai a convidar outros pais a trazer seus filhos. Isso faz com que a gente nunca desista de fazer o que a gente faz, mesmo tendo uma dificuldade muito grande cada ano para se realizar o festival, né? Pois é, isso eu queria conversar com a senhora também, porque no ano passado, quando a gente falava aqui do festival, no final dele, a senhora veio aqui fazer um balanço e tinha uma expectativa muito boa para esse ano. Confirmou essa expectativa, Maria Terezinha? Olha, a expectativa em relação ao evento, sim, né? Nós tivemos 155 inscritos, há um retorno muito bom de muitos grupos em nível nacional. A nossa maior dificuldade hoje é a captação de recursos. Continua sendo, Continua então, né? sendo, porque é pela lei de incentivo à cultura, mas com as mudanças que ocorreram no Ministério da Cultura, a demanda ficou bem maior. Então, nós temos muitas pessoas com projetos culturais buscando os mesmos recursos que até então, de certa forma, eram um pouquinho mais fáceis para nós, enquanto o festival, pela proposta grande que é o FENATIB. Mas hoje a gente luta bastante para captar os recursos. Nós tivemos, nesse ano, a captação de apenas 50% do valor. Quer dizer, 50% do valor, a princípio, o festival teria que ser reduzido à metade. Sim. Né? Mas o que aconteceu? A gente teve muitos parceiros. Nós tivemos algumas empresas que deram um segundo valor para o festival, para garantir que ele fosse possível de acontecer. Nós tivemos apoios de descontos muito importantes, né? Desde hospedagem, alimentação. Os voluntários que vieram nos ajudar, que antes a gente muitas vezes tinha que pagar um cachê, são muitos voluntários que estão gratuitamente dentro do festival nos ajudando. Há também digamos assim, uma preocupação maior em fazer com que o festival seja um marco dentro da história, da educação, da formação cultural da cidade. E eu vejo que isso é bem favorável, assim, né? Ele traz para a gente coisas muito positivas em relação à realização do festival. E esse ano nós tivemos uma ideia, eu estava numa reunião na semana passada e ainda tive uma ideia ao ver uma série de exposição lá do Arquivo Histórico, de trazer os 200 anos da imigração alemã para dentro do festival. Então, nós tivemos uma parceria do Teatro Carlos Gomes, cedendo o espaço, que é o Salão Centenário, e vai ser muito interessante, porque nós vamos ter as 11 mil crianças que vão passar por ali, talvez não tantas, porque também tem espetáculos fora, mas que terão a possibilidade de, além de ter o lazer cultural enquanto espetáculos, né, de poder assistir, também um lazer sobre a história, um conhecimento sobre a história cultural da cidade. Então, vão poder vivenciar essas exposições que vão ao encontro da criança, né? Então, porque geralmente levar uma criança ao museu sempre é bastante dificultoso, também e dispendioso, precisa ônibus. Como elas já estão no Teatro Carlos Gomes, quer dizer, poder facilitar essa exposição, esse acesso cultural sobre a história de Blumenau vai ser muito legal. Então, cultura e história num lugar só, né? Exatamente. O próprio teatro já é a história, já faz parte, né, pelo fato de quando foi construído. Além disso, nós temos a história da música, dos instrumentos antigos, os brinquedos antigos. Quer dizer, vamos trazer, além da história, para a criança um pouco do conhecimento, da evolução das coisas que aconteceram dentro da nossa história em Blumenau. Então, acho que vai ser bem interessante. Vamos estar passando filmes sobre a história do Dr. Blumenau, contações de história. Tudo isso vai enriquecer muito o festival desse ano. Gente, é bacana, né? E para as crianças, acima de tudo, né? Como a gente fala, né? Diversão, mais conhecimento, exatamente, né? Valorização da arte, com acima certeza, de tudo. E agora também um pouco mais da história da imigração alemã também durante todo esse período aí do festival.
As opções para papais e mamães, titios, titias, vovós, vovôs que querem levar as crianças para ver o teatro, né? Fora desse horário dedicado às apresentações para as escolas. Durante o dia, praticamente a gente agenda as escolas. Sim. Né? Então é fechado. E à noite, toda noite tem espetáculo em algum horário, em algum local para a família. Pode ser no Teatro Carlos Gomes ou na Sala Carlos Jardim, na Secretaria de Cultura. Então, os espaços de apresentações são esses. Secretaria de Cultura, a parte de baixo do salão é aquele espaço Elf, onde vai ter também um espetáculo grande, inclusive com um ator da Globo, que é o Palhaço Chuchu. Também vamos ter no Ramiro Rídiga e na sala Sala Villisíver, no Teatro Carlos Gomes. E no grande auditório, no dia 16, quando abrimos o festival. O festival vai acontecer de 16 a 23 de setembro, né? E no dia 13 de setembro, a gente está fazendo uma abertura oficial para os nossos apoiadores, patrocinadores, a imprensa, com um espetáculo exclusivo para esse dia. Então, que bacana. Esse é um espetáculo só para adultos, a partir de 16 anos. E depois disso ainda temos uma comemoração, uma noite de autógrafos com livros do Fritz Miller, com a Ana Moraes. Temos uma apresentação do Beto Malabares com bonecos, né, com músicas do Raul Seixas. E o coquetel de agradecimento, né? E aí a gente convida toda a imprensa para estar conosco nesse dia, né? E os convidados nossos, que são toda a parte dos patrocinadores, apoiadores, os parceiros do FENATIB. Para marcar a largada do festival, né? Para marcar a largada. É isso aí, Maria Terezinha. Bom, espetáculos ao ar livre, além do Parque Ramiro Rídiger, tem mais algum previsto? Não, são 2 espetáculos ao ar livre. Na hora de inscrição, quando os grupos se inscrevem, são 155, mas aí tem uma seleção. Né? Uhum. E na seleção, nós primamos pela qualidade, por tudo que seja importante levar para uma criança. Porque se ela tiver a oportunidade de assistir bons espetáculos, ela vai continuar sendo um espectador de teatro. Né? Sem dúvida. Então, muitas vezes a gente tem lá 10, 12 espetáculos de rua, mas não oferece aquela qualidade que a gente gostaria de levar para a criança. Então, em função disso, são poucos espetáculos de rua. Mas eu tenho certeza que os que estão ali selecionados vai promover um festival de alto nível para a criançada. Tá certo. Até quando as escolas têm prazo para se inscrever? São 2 semanas, a partir do dia 12, essa semana, acho que vai até dia 24, até o período semana que vem, exato, então. de agendamento. Né? E se sobrar vaga, a gente faz contato com aquelas escolas que não tiveram oportunidade de trazer tantas crianças, abre para mais escolas. Certo, né? E as pessoas que querem saber da programação, da agenda, para levar seus filhos, né? Onde é que elas encontram todas essas informações? Nós estamos fazendo material de divulgação, vamos colocar bandeirolas na Rua 15, com QR Code, para as pessoas que não têm acesso, às vezes, a algum outro material, mas no site inarte.org.br vai constar já está lá, toda a programação de espetáculos que vão ser apresentados durante o festival. Então, e além disso, as redes sociais, a gente vai estar divulgando cada dia os espetáculos que vão estar sendo apresentados, né? E vamos procurar fazer uma boa divulgação, porque estamos esse ano concorrendo, né? Também tem mais coisas acontecendo na cidade, eleições. É verdade. Então a gente tem que se preocupar muito com essa divulgação para que bastante pessoas possam se fazer presente, assistir os espetáculos que têm interesse. Maria Terezinha Raimann, obrigado pela participação, Obrigada. Sucesso com o FENATIB. Até o início do festival a gente volta a falar sobre o festival aqui na Itaberá. Obrigado. Será um prazer. Ótima semana. Igualmente, obrigada. Maria Terezinha Raimann, presidente do Inarte, coordenadora do FENATIB, que abriu as inscrições para turmas de escolas para assistir os espetáculos, né? O prazo foi aberto ontem, termina na sexta-feira da semana que vem.